Desde a semana passada, boa parte das discussões nas redes sociais no Brasil giraram em torno da invasão da igreja no Curitiba, no último dia 5, 8, 10 dias passados, dia 5 deste mês, por um grupo ligado a partidos políticos de esquerda que pararam a missa e, mesmo com o pedido do padre, interromperam aquele culto para uma manifestação dentro do templo. Talvez você diga assim: pastor, o que isso tem a ver conosco? Talvez você até diga: essa é uma situação política, não tem nada a ver conosco. Eu sei que nós, povo batista, somos muito arredios às situações políticas partidárias. Mas eu fiquei me perguntando se tem ou não tem a ver conosco. E eu entendo que tem a ver com todo cristão, não apenas conosco, mas com todo que se declara seguidor de Cristo Jesus. Se você acha que esse pastor está exagerando, eu aconselho você a acessar o site da Missão Portas Abertas, que é uma missão que se dedica a acompanhar e a publicar a perseguição dos cristãos no mundo. Quase nada se fala de perseguição e morte de cristãos no mundo. Quase nada se fala. Mas eu aconselho você a acompanhar Portas Abertas, que talvez você mude de opinião até sobre a sua maneira de ver o cristianismo. Quem sabe você se torne mais crente ou comece a repensar se vale a pena seguir a Cristo, porque a promessa para nós no futuro não é diferente do que foi com o nosso Senhor, a cruz. Ali no site Portas Abertas, já foi publicado, do ano de 2021, o ranking dos 50 países que mais perseguem e matam cristãos no mundo. Os 50. Está na primeira página do site. E quando eu vi essa invasão de uma igreja durante um ato de culto, eu lembrei da frase, uma frase que tem lá no site Portas Abertas, e eu vou ler. A frase diz: um número de cristãos com medo de ir à igreja, que não tem igreja para ir, e precisam escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter os filhos seguros, só aumenta. Houve crescimento, diz o site, houve crescimento também no número de vítimas da violência extrema que perderam familiares, casa, bens e a liberdade apenas por compartilhar a fé em Cristo Jesus. Isto, irmãos, está ocorrendo em muitos países do mundo agora, não é algo da Idade Média, não, agora. E naturalmente a gente não deseja isso para o nosso país. Afinal de contas, o nosso país é um país declarado cristão, mais de 90%. A igreja, que somos nós, a Bíblia diz que é o corpo de Cristo. E é claro que a igreja, como corpo de Cristo, para onde foi o corpo de Cristo? Então você não espera ir para outro lugar. Mas você também espera e tem a segurança que após a cruz tem a ressurreição.
O Senhor apresenta a igreja como corpo de Cristo, corpo vivo. E com esse pensamento, e esse pensamento de perseguição, eu quero convidá-lo a acessar ou abrir a sua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13. Eu vou ler versos 24 a 30, a parábola que Jesus conta, e depois a gente vai para 36 a 43, porque o próprio Senhor Jesus explica a parábola. Estou lendo na versão NVT, porque é a versão da nossa leitura da Bíblia que completaremos em abril. Diz assim a palavra: esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, ele respondeu. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então, direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Parábola do trigo e do joio, conhecida de todos nós. Agora, vá para o versículo 36, só para você ver a explicação que Jesus faz. Em seguida, verso 36, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou na casa, seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo. O campo, escute, o campo não é o templo da PIB, o campo não é o estado do Piauí, escute, o campo é o mundo. E as boas sementes são o povo do reino, escute, as boas sementes são o povo do reino. O joio, escute, o joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos os que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Como preguei hoje pela manhã, nós somos súditos do reino de Deus,
Ele é o rei desse reino, ele é aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Nosso rei é fiel em cumprir a sua palavra para conosco, ele é o nosso defensor. 1000 poderão cair à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, mas se ele quiser, nenhum de nós será atingido. Assim como ele é fiel para conosco, ele espera que sejamos fiéis para com ele. Ele distribuiu tudo o que tem para que cuidemos de tudo. Mas também ele disse que voltará para pedir prestação de contas. Nós vamos ter que dar conta de tudo que ele nos entregou, da vida aos bens, tudo, nós prestaremos contas a ele. Dito isso, volte a olhar comigo para o texto que lemos. A parábola do trigo e do joio. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Primeiro, Ele está dizendo que eu e você fomos plantados neste mundo por Ele. Então deixa eu dizer para você com toda calma, para você entender bem. Você é plantação de Deus nesse mundo. Você é plantação de Cristo Jesus nesse mundo. Olha o texto, verso 24: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo. Versos 37 e 38: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Muito claro isso. Você não está nesse mundo porque seu pai e sua mãe um dia casaram e quiseram que você viesse a esse mundo. Você também não está nesse mundo porque seu pai e sua mãe namoravam e, como eu digo, merendaram antes da hora e você veio. Você não está nesse mundo fruto do acaso ou de qualquer coisa. Você está nesse mundo porque Deus plantou você como trigo nesse mundo. Você é projeto de Deus no mundo, entenda isso em nome de Jesus. Você não é projeto da PIB, você não é projeto da denominação batista, você não é projeto do pastor Gilvan, dos diáconos da PIB, você é projeto de Deus nesse mundo. Sempre falo aqui, vocês já me viram falar isso centenas de vezes. Sou filho de agricultor. E eu sei bem o que é um pai cuidar de uma família plantando 30, 40, 60 tarefas de roça na enxada, no chacho, na trincha, na foice. Broca, queima, limpa, planta, ora, espera a chuva, limpa, cuida, colheita. É um processo, mas o foco do que planta é a colheita. Aquele que planta quer colher o fruto. Aquele que plantou você nesse mundo quer fruto. Aquele que me plantou nesse mundo quer a colheita. Olha João 15, 1 a 3. Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. Mas toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Veja, o Senhor está dizendo assim: olha, vocês não têm ervas daninhas. Eu já cuidei de limpar as suas vidas.
vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado, portanto, vocês estão qualificados para dar frutos. O Espírito Santo é aquele que manuseia a palavra de Deus em nós. O Senhor nos dá todas as condições para vivermos nesse mundo e produzirmos frutos para o reino dEle. É através do Espírito Santo que Ele em nós faz os frutos serem visíveis. Então escute isso, você é plantação de Deus. Olha o mesmo capítulo 13 de Mateus, versos 31 e 32. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças, e se faz árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Olhe, toda a comparação de Jesus é: eu sou uma semente, eu sou uma plantação dele, ele vai me lançar no solo e eu então vou produzir frutos, eu vou ser aquela árvore que vai dar frutos em abundância. Mas preste mais atenção, por favor. Se somos, e somos, a semente plantada por Jesus nesse mundo, preste atenção, há joio semeado por Satanás nesse mesmo mundo, nesse mesmo campo que Jesus diz é o mundo, há joio semeado por Satanás nesse campo que tem o trigo semeado por Jesus. Veja, o texto é muito claro. Satanás semeia o joio no meio do trigo quando os cuidadores do campo estão dormindo. O objetivo de Satanás é fazer com que o joio sufoque o trigo e esse não produza os frutos esperados pelo semeador. Além disso, ao semear o joio, Satanás faz com que os cuidadores do campo se dividam, eles começam a discutir entre si. Não só isso, eles começam a duvidar de que o Senhor do campo, o que semeou trigo, semeou boa semente. Eles começam a duvidar da bondade, do amor daquele que cuida e planta no campo. Entenda isso, meu irmão, entenda, por favor. Há sempre um poder hostil tentando destruir a igreja, e isso não vai mudar até a volta de Jesus. Vou repetir, escute isso, você é igreja, eu sou igreja. Nesse mundo, há sempre um poder hostil, há sempre um joio semeado propositadamente para tentar sufocar a igreja de Cristo Jesus, que sou eu e é você. Deus está sempre levantando homens e mulheres, a boa semente, para que o mundo seja alcançado com seu amor. Eu e você somos a semente para alcançar esse mundo com o amor de Deus. Mas o inimigo também levanta homens e mulheres e joio para semear no meio do trigo, para sufocar a igreja de Cristo Jesus. Nesse mundo coexistem trigo e joio. E será assim até a vinda de Jesus. Nós nunca nos livraremos do joio por nossa própria vontade. O joio só será arrancado pelos anjos do Senhor na sua volta. O mundo precisa de trigo, o mundo precisa da boa semente, mas o inimigo está atento, ele procura atingir a igreja, e quando a gente cochila, ele planta.
comentarista Barclay diz que o joio é muito semelhante ao trigo. Ele diz que a planta é igual. A diferença só é notada no fruto. O trigo alimenta, mas o joio é narcótico. Quem consome tem náuseas, fica sonolento. Percebam que o texto diz que o inimigo semeou o joio propositadamente. Não foi por acaso. Era comum naquela época alguém semear trigo, e no meio do trigo nasceu o joio, mas aqui não é o caso, aqui é sabotagem. O alerta para nós, irmãos, é que este mal, que na verdade às vezes parece trigo, não parece mal, né? Ele se disfarça, usando a expressão do Novo Testamento, ele se disfarça em anjo de luz. Então ele muitas vezes não parece mal, ele não parece perigoso. Esse mal, esse joio que parece ser trigo, não é trigo, nunca será trigo, nunca. Quando Jesus fundou sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Escute. Estas palavras de Jesus nos dão uma certeza: ninguém derrota a igreja. É uma certeza. Mas também estas palavras de Jesus nos dão uma segunda certeza: o mal tentará destruir a igreja sempre. Ele nunca vai dar folga, ele nunca vai dar trégua. Escute, meu irmão, você é igreja. Não cochile, não durma, porque o inimigo vai lhe atacar, ele não vai lhe dar trégua nunca. Nunca. Fique frio, irmão, fique por aí, vagando, como quem não quer nada. Fique navegando na internet, vendo o que não deve, como ninguém não quer nada. O diabo lhe pega, meu irmão. Estou lhe dizendo, ele não refresca. Ele não refresca. Cochile e ele vai semear joio. Você e eu fomos plantados por Cristo nesse mundo. Você e eu somos a boa semente nesse mundo, entenda isso. Esse mundo não será transformado por nada nem ninguém, a não ser pelo evangelho que a igreja prega. Eu preciso crer nisso e você também precisa, irmão. Quando você se divide, quando você começa a achar que outra coisa pode beneficiar esse mundo, você deixa de fazer o principal, que é plantar a semente do evangelho no coração das pessoas. O texto diz que é a boa semente. A palavra boa, pastor Augusto, kalos, lá no grego, tem o sentido daquilo que é bom, que é excelente, que é insuperável. É a mesma palavra que Paulo usa em 1 Timóteo 3,1, quando ele diz que aquele que aspira ao episcopado, excelente, boa, excelente obra almeja, não há nada igual. Eu e você somos essa boa semente, eu e você somos essa excelente semente, não há nada igual, não pode haver nada igual a nós nesse mundo. O Senhor Jesus ensina que se conhece a árvore pelos frutos. Mas ele diz que toda árvore boa produz bons frutos. E mais, ele diz que a árvore boa não pode produzir frutos ruins ou maus frutos. Você entende o que isso significa? Que eu e você só podemos produzir bons frutos. Que eu e você não podemos produzir frutos ruins, danosos, porque isso seria
contrário à natureza da árvore ou da semente em nós que o Senhor plantou. Você e eu somos a boa árvore do Senhor nesse mundo. Você e eu não podemos produzir frutos maus. Seus frutos precisam apontar para Jesus. Seus frutos precisam glorificar o nome de Deus. Jesus disse que o mundo verá as nossas boas obras e glorificará o Pai que está nos céus. Mas precisamos estar atentos, irmãos, à ação do inimigo. Talvez por isso Jesus estava sempre alertando os seus discípulos a orar e vigiar. Orar e vigiar. O joio é semeado quando os cuidadores, os empregados do campo estão dormindo. Isso causou confusão entre os cuidadores e uma dúvida sobre a semeadura que o Senhor havia feito. Eles vão para o Senhor dizendo: o Senhor não plantou boa semente. É preciso ter cuidado no juízo sobre o joio. Os servos do dono da plantação estavam muito apressados. Senhor, deixa que a gente vá lá e arranque. E ele vai dizer: não, não façam isso. Deixe para a hora da colheita. Às vezes nós agimos precipitado do mesmo jeito. Nós emitimos juízo sobre os outros e começamos a achar que alguém é joio, porque na nossa ótica, na nossa maneira de ver, o fruto não é bom. É preciso cautela, irmãos, ao emitir juízo sobre o outro, porque isso não compete a nós. Trigo nunca será joio, joio nunca será trigo. Mas eu e você não somos plantas. Eu e você somos gente. E gente pensa, gente se arrepende, gente muda, gente é transformada. Cuidado. Pode ser que você olhe um cristão verdadeiro, que está passando por situações adversas, e não está manifestando um cristianismo de vigor, e você pode confundi-lo com o joio. Não são joio, são trigo, mas que precisam ser cuidados. Eu e você precisamos ter muita cautela para não emitir juízo quando de fato não deveríamos fazer. Aí você diz: olha, pastor, o senhor está complicando a minha cabeça. O senhor disse que tem dois grupos, tem trigo, tem joio, agora o senhor está dizendo aí que tem um trigo que pode estar parecendo joio. Como é esse negócio? Olha em Mateus 16, 23. Olha o que Jesus diz a Pedro. Quem foi Pedro? Você sabe, Pedro foi o líder dos apóstolos. Mas olha o que Jesus disse a ele: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Para trás de mim, Satanás. Aí você diz assim: não, pastor, mas aí é porque Pedro não era crente ainda, ele não tinha se convertido ainda. Então veja o alerta de Paulo aos Efésios, crentes de Éfeso, em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Aí você diz: não, pastor, para aí. Então veja 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando alguém que durma para que possa tragá-lo. Aí você diz: não, pastor, o negócio está ficando mais pesado, então vou pesar mais para você. Vá para 1 Coríntios 3, de 1 a 3, Paulo está falando a uma igreja de crentes, que ele chamou lá no início de santos, mas diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida,
porque não podis suportar, nem ainda agora o podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventuras carnais, e não estáis andando segundo os homens. Percebe? Vida cristã, irmãos, não é como programa de computador que você dá um dado comando e o resultado será sempre o mesmo. Vida cristã é relacionamento. E é relacionamento com um Deus que é um Deus vivo. É relacionamento com um Deus que fala, que repreende, que reage, que se entristece. É um Deus que toma decisões. É preciso vigiarmos para que, sendo nós semente do Senhor nesse mundo, não sejamos encontrados agindo como joio no meio da plantação de trigo. Crentes distanciados do Salvador, crentes distanciados da comunhão com outros crentes, são presas fáceis de Satanás, irmão. Essa pandemia veio dizer para a gente assim: nós não precisamos do templo, nós podemos ser igreja e podemos viver a fé sem o templo. Mas também essa pandemia trouxe muita gente autossuficiente, achando que pode viver de forma online, exercer a fé online, e até o espírito é online. Cuidado, cuidado. Se você perguntar para mim onde é que existe a comunidade mais problemática da face da terra, eu vou dizer: é igreja. É igreja. Mas se você me disser assim: pastor, e tem algo melhor do que a igreja, eu digo não. Aí você diz: por quê? É porque eu fiquei 2 semanas sem vir para cá e estava morrendo de vontade de chegar aqui. Se eu pregar 1h30 hoje, não reclame. Não, irmão, sabe por quê? É porque quando Cristo Jesus fundou a igreja, Ele fundou um grupo local, visível, concreto, que a Bíblia diz que tinha cerca de 120 quando Ele subiu ao céu, depois foi a 3.000, 5.000, era gente com endereço, com nome, era gente que se reunia, era gente que dividia os bens, era gente que orava uns pelos outros, era gente que tinha dificuldade uns com os outros, mas era gente que dependia de Cristo Jesus, porque Ele era o fundador daquele grupo. Nós temos todos os problemas do mundo, nós temos todas as dificuldades do mundo, mas nada substitui a igreja de Cristo Jesus. Nada substitui a igreja de Cristo Jesus. Se você acha que pode ser crente online, eu espero que o Senhor leve você online. Eu espero. Mas eu digo para você, quando a trombeta tocar, cada um de nós vai encontrar um rei que vai pedir de nós as contas que nós nunca imaginamos. Claro, se você disser assim: pastor, mas não tem falsos crentes ou falsos seguidores? Claro que tem, claro, eu sei que tem, você sabe. Mas isso não nos dá direito de juízo. Cada um dará conta do outro a Deus. Não é assim que diz o Novo Testamento? Não. Esse é o Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento de Cristo Jesus diz exatamente o contrário: cada um dará conta de si mesmo a Deus. O pai não dará conta pelo filho, nem o filho pelo pai. Eu e você estaremos diante do Senhor, eu e você prestaremos contas ao Senhor, eu e você temos um encontro marcado com o Senhor, a igreja tem um encontro marcado com o Senhor, esse mundo tem um encontro marcado com o Senhor. Quem invade a igreja hoje vai encontrar o Senhor da igreja um dia, querendo ou não, vai encontrar. Nós somos filhos de Deus, irmãos, não é porque fizemos algum ritual. Nós somos filhos de Deus porque nós dissemos sim para Jesus e Ele pôs o Espírito dEle no nosso coração, como o selo dEle em nós. A palavra nos alerta
As obras más que um trigo não pode produzir são estas: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, a inveja, a bebedeira, as farras e coisas parecidas com estas. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21. Obras da carne. Obras que não competem e não podem ser produzidas por trigo. Os que vivem na prática dessas coisas, diz a palavra, Gálatas 5:21, não entrarão no reino de Deus, porque não pertencem ao reino de Deus, não são do reino dele. Aqueles que são do seu reino, o fruto que produzem é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, Gálatas 5:22 e 23. Sabe aquele negócio de você dizer assim, não pastor, mas é porque eu sou assim. Não, não é assim não, irmão. Ou você, no momento que você se entregou a Cristo Jesus, você é o que Cristo transforma e não o que você acha que é. Se você é assim porque nasceu assim, ainda não teve encontro com Cristo. Porque para Cristo, pau que nasce torto não morre torto, ele conserta. E aí eu lembro daquele cântico de criança, né, do homenzinho torto, né, aquele que a gente cantava lá nos nossos trabalhos missionários, o homenzinho torto, né, que Jesus desentortou. Vou encerrar, irmãos, antes que vocês me mandem embora. A última lição que eu gostaria que vocês lembrassem, ao olhar esse texto que Jesus nos conta, esta parábola, que ele diz que esse mundo é o grande campo, e que nós somos plantação dele nesse campo, que nós somos o trigo dele nesse mundo, que nós somos os filhos do seu reino nesse mundo. A última lição é: haverá juízo, e o juízo fará separação entre trigo e joio. Eu posso não fazer, a igreja pode não fazer, e esse é um dos problemas da igreja na modernidade, que num passado não tão distante, a gente podia fazer muita disciplina na igreja, e hoje para fazer disciplina, a gente enfrenta muita dificuldade. No passado você podia chamar o pecador e dizer: confessa aqui, desgraçado, diante da congregação toda o teu pecado. E ele confessava. E dizem que lá na época do Novo Testamento, ele não só confessava, depois que ele confessava, ele ia lá para a porta, deitava lá na saída, e os outros, ao passar, pisavam sobre ele, e ele dizia: sou o sal que perdeu o sabor. Hoje a gente não pode mais fazer isso. Vamos ser processados por A mais B mais C mais D. Mas deixa eu dizer uma coisa: você pode processar a igreja, pode processar o pastor, você pode processar o corpo diaconal, mas o Senhor vai julgá-lo. Você será separado do trigo, não tem jeito. Eu posso não fazer a separação, a igreja pode não fazer a separação, mas o Senhor diz que os anjos o farão. Eles o farão. A hora da colheita vai chegar. Os segadores são os anjos de Deus. Veja que o texto diz, verso 40, pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu espero que você e eu tenhamos ouvidos para ouvir. Deus não vai aceitar pressão, irmãos. Deus não vai aceitar suborno. O Senhor vai exercer juízo.
e ali será revelado cada um. Jesus diz assim também: vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Mateus 23, 28. De outra feita, ele disse, Mateus 25, 31 a 33, quando pois vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como separa o pastor as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. As nações. Vivemos momentos delicados no mundo todo, nação contra nação, ameaça contra ameaça. Mas não se preocupe, tem alguém que vai reunir todas as nações, tem alguém que vai fazer com que todos os poderosos tremam, e ele vai separar joio de trigo, e ele vai separar ovelhas de bodes, e ele vai separar salvos de perdidos. A grande questão é de que lado você vai ficar. Quando a trombeta tocar e os anjos descerem para recolher o trigo e juntar o joio para a fornalha, onde você estará? Você será o trigo para ser ajuntado no celeiro de Deus, ou o joio para a fornalha ardente? Não há nada mais sério na vida do que isso. Não há nada mais importante na vida do que isso. Você pode estar simplesmente abandonando o evangelho por coisas que não valem a pena. Nada é mais precioso do que a sua alma, nada. Por isso Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você é crente? Louvado seja Deus. Você é a boa semente de Deus nesse mundo. Você é o trigo nesse mundo. Produza fruto, faça diferença. Faça com que esse mundo enxergue o Deus que você tem. Faça com que esse mundo seja alcançado pelo amor do Senhor. Frutifique, porque a boa semente frutifica sempre. Jesus lhe plantou para frutificar. O joio não pode impedir o trigo. Nada pode impedir que você dê frutos, nada pode impedir que você honre o nome do Senhor, nada pode impedir que você glorifique o nome do Senhor. Quanto maior a pressão, quanto maior a perseguição, mais o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Não se deixe abater, não se deixe esmorecer, porque aquele que lhe salvou foi a cruz. Aquele que lhe salvou foi ao sepulcro, mas aquele que lhe salvou saiu da cruz, saiu do sepulcro, ele não está no sepulcro. Você não ficará no sepulcro, você não será derrotado pela morte, porque ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Deus nos abençoe.